Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e graça, no nome de Yeshuar HaMashiach, Jesus de Nazaré. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém especialista e é um prazer muito grande poder entrar em sua casa e compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou estar falando sobre Mateus 14, a história de Jesus andando sobre o mar da Galileia. Meu amigo e minha amiga, eu vou deixar pérolas, eu vou deixar detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. E esta história serve para você formalizar um sermão, uma palestra, uma mensagem, uma pregação, entendeu? Para você pregar no final de semana, em sua igreja, em um domingo. Porque nessa história da multiplicação dos pães e Jesus andando sobre o mar da Galileia, contém muitas pérolas, muitos detalhes. E eu vou fazer, pessoal, uma mensagem poderosa, uma mensagem forte, que vai falar com toda a igreja. E eu vou deixar pérolas para você colocar na introdução da sua mensagem, do seu sermão. Então pegue o papel e a caneta e se assente para fazer todas as anotações possíveis. Mas enquanto você for assistindo esse vídeo, você já vai deixando um like, vai curtindo, já vai divulgando para mais alguém, se inscreva no meu canal, deixa também um comentário na descrição e eu vou interagir com você, entendeu? Eu quero saber a sua opinião, a sua posição sobre toda essa história, porque eu vou deixar detalhes baseados na cultura, no ponto linguístico, idiomático. Então tem muita coisa para a gente aprender. Foi por isso que eu disse, pega o papel e a caneta, porque existem detalhes que você, pregador, você, pregadora, nunca ouviu falar. E aí você vai aprender comigo nesse vídeo. Então, quando você for pregar ou elaborar um sermão, você precisa conhecer a história profunda. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos 2 rascunhos, 2. E nesse primeiro rascunho tem algumas perguntas importantes que servem para você colocar na introdução da sua mensagem. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava no monte orando. E ali Jesus pregou para a multidão e depois da pregação, Jesus fez a multiplicação dos pães. E aí, pessoal, vai existir várias perguntas. Por exemplo, por que Jesus foi para o monte? Essa é uma pergunta que não quer calar. Então, Jesus foi para o monte porque Herodes Antipas mandou degolar João Batista. E aí houve uma perseguição em relação aos discípulos de João Batista e aos discípulos de Jesus. Então Jesus, para fugir desse problema ou para não piorar a situação, foi para o outro lado do mar da Galileia. Então, pessoal, por que Jesus estava no monte? Porque Jesus estava fugindo de uma situação que colocaria seus discípulos em perigo. Entendeu? Este é o primeiro detalhe que você tem que entender. E aí, pessoal, Jesus chorou muito, porque João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. O próprio Jesus falou que João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Então, você vai explicar para a igreja, por que João Batista foi o maior profeta? Você sabe? Então, você vai explicar para a igreja que João Batista foi o maior profeta de todos os tempos, porque João Batista batizou Jesus nas águas do Jordão. Então, por esta situação de batizar Jesus, João Batista se tornou o maior profeta, porque Moisés fez 42 milagres, mas não batizou Jesus. Elias fez 16, mas não batizou Jesus. Eliseu fez 32 milagres, mas não batizou Jesus. João Batista não fez nenhum milagre, mas batizou Jesus. Então João Batista é maior do que todos os profetas, tá bom? Isso aqui é outra pérola que você já pode anotar, porque muita gente não sabe, tá? Então, pessoal, Jesus saiu de Genezaré e foi para o outro lado, fugindo da situação. E aí surge outra pergunta.
Para onde Jesus foi? Porque a Bíblia não fala, mas a história conta que Jesus foi para a região de Ipus. Olha o nome da região, do outro lado da Galileia, Ipus. Essa região pertence, pessoal, à cidade de Tangã, do outro lado. E é na região de Manassés. Isso aqui, pessoal, tudo é para você entender, porque você é um pastor, é uma pastora, você é um professor e precisa conhecer tudo isso aqui, tá bom? Se você não tiver um bom dicionário, você compre livros. Se não tiver livros, faça uma faculdade. Se não puder fazer uma faculdade, pesquisa no Google. Faça alguma coisa para você conhecer a história. Então, pessoal, Jesus foi para o outro lado. E as multidões foram atrás de Jesus, lá no monte. Qual que era o nome do monte? Pessoal, a Bíblia não fala o nome do monte. Mas em meus livros, eu deixo o nome do monte que Jesus estava orando, que Jesus fez a multiplicação dos pães. Por quê? A Bíblia fala que Jesus estava no monte, em uma planície. Não é verdade? Na região de Manassés. Claro, naquela região de Ipus. Lógico. Mas Jesus estava sobre o monte. Qual era o nome do monte? Provavelmente você não sabe. E você, como professor, precisa saber o nome do monte. Por isso que eu falei que em meus livros tem todos esses detalhes. Depois eu estarei falando mais sobre os livros. Porque se você não tiver conhecimento, como que você vai fazer uma boa introdução? E se alguém perguntar para você, pastor, pastora, qual que é o nome do monte que Jesus multiplicou os pães? O que é que você vai responder? É uma vergonha até, né? Você não conhecer. Então você vai estudar história para saber o nome do monte. E a história está onde? Na tradição judaica. E aí você não conhece a tradição judaica, mas você tem os meus livros para aprender esses detalhes. E aí você vai falar, pastor, eu não tenho os seus livros, mas você pode comprar os meus livros, que já tem todas essas informações e muito mais, tá bom? Então, pessoal, Jesus estava no monte, e o monte era alto. Qual que era a altura do monte? Também está no meu livro. E o povo que estava no monte com Jesus, as multidões, estavam com fome, com muita fome, porque estavam ali o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. E quando foi aproximadamente 3 ou 4 horas da tarde, Jesus falou para os discípulos, dai comida para a multidão. E os discípulos disseram, Senhor, não temos dinheiro. E também 200 denários não seria o suficiente para comprar comida para tanta gente. 200 denários. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, quanto que vale 200 denários hoje? E aí, pessoal, em meus livros, eu deixo o valor atualizado, tá bom? E aí, você vai perguntar, pastor Matusalém, quantas pessoas tinham no monte? Pessoal, a Bíblia fala que tinha 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quando você estuda a história, você vai entender que existiam ali aproximadamente entre 15 a 20 mil pessoas, tá bom? Isso você pode encontrar também nas Bíblias de estudos, de rodapé, de 15 a 20 mil pessoas. Então, meu amigo, quantas pessoas tinham no monte? De 15 a 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, tá bom? E aí Jesus tinha que alimentar aquela multidão de aproximadamente 20 mil pessoas. Quantos quilos de pão Jesus multiplicou? Pessoal, essa é uma conta, pessoal, que você tem que ter de cabeça, tá bom? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20 mil pessoas. E 20 mil pessoas comem quantos pães e peixe? Aí, pessoal, isso também está em meu livro, tá bom? Porque você vai precisar saber desse detalhe. Outro detalhe importante, pessoal, é o seguinte. 5 pães simbolizam o Pentateuco, tá bom? Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E 2 peixinhos simboliza a união da lei de Moisés com o cristianismo. 2 peixes, tá bom?
significa a lei de Moisés e também o cristianismo. Isso aqui, pessoal, é tipologia. Então, pessoal, Jesus estava no monte, fez a multiplicação dos pães e dos peixes, não é verdade? Aí, sobraram 12 cestos de pães e peixes. E aí eu pergunto para você, aqueles 12 cestos de pães e peixes pesavam quantos quilos? Você sabe? No meu livro também eu vou deixar essa questão, tá? Mas eu estou deixando tudo isso aqui para você entender, pessoal, que tem uma introdução antes da mensagem, tá? E no meu livro já tem a mensagem e a introdução. E aqueles 12 cestos significa as 12 tribos de Israel, tá? 12 cestos, 12 tribos de Israel. E aí, meu amigo, Jesus, depois da multiplicação dos pães, mandou os discípulos irem para o outro lado, para a cidade de Genezaré. Então Jesus estava em Ipus, do lado de lá do Rio Jordão, do Mar da Galileia. E Jesus falou para os discípulos, vão para Genezaré, em linha reta. Essa viagem, de um lado ao outro do Mar da Galileia, era de 12 quilômetros. Aqui, pessoal, já é a mensagem. Pega o papel. Jesus disse para os discípulos, vão para o outro lado. Ou seja, saia de Ipus e vão agora para Genezaré. 12 quilômetros, em linha reta, remando o barco. 1 hora de viagem. Anotou tudo isso aí? Anotou? Eles estavam em Ipus, perto do monte Golã. E Jesus disse, vão para o outro lado, para a cidade de Genezaré. Eles ficaram com medo de Herodes, porque Herodes mandou matar João Batista e perseguir os discípulos, e foram para Cafarnaum. Então, eles iriam sair da rota 7 quilômetros. Agora é hora de você trazer o conteúdo forte. Os discípulos eram para ir para Genezaré, 12 quilômetros, em linha reta. Eles decidiram ir para Cafarnaum, saindo da rota 7 quilômetros. E aí o vento soprou. O vento contrário. E você vai explicar. O vento não era do diabo. O vento era de Jesus. Entendeu? Porque tem o vento do diabo e tem o vento de Jesus. Esse vento de Jesus aqui era para dizer para os discípulos que eles estavam errados. Entendeu? Então, olha o vento soprando. Por que que o vento está soprando? Porque você saiu da linha. Você vai pregar isso para a igreja. Porque tem muita gente pagando preço porque saiu da posição. Talvez você que está me ouvindo também saiu da posição. E aí você pergunta, Senhor, por que que eu estou pagando preço? Por que que esse vento está soprando na minha vida? Olha aí. Porque você saiu da posição. Jesus te mandou ir para Genezaré e você está indo para Cafarnaum, porque está com medo de Herodes. Entendeu? Se você obedecesse à voz de Jesus, o vento não sopraria. Se você fosse para Genezaré, o vento não te pegaria. Sabe por que que você está sofrendo tanto? Por causa da desobediência. Você, em vez de ir para Genezaré, está indo para Cafarnaum, com medo de Herodes. Entendeu? Com medo da situação. E aí o vento soprou. O vento contrário, porque os discípulos estavam indo para Cafarnaum e o vento estava empurrando eles para a linha, para a direção, para a ordem de Jesus, para a posição. Entendeu? Porque não adianta você, meu irmão, minha irmã, remar contra o vento que Jesus permitiu na sua vida. Você tem que voltar para a posição, para o centro da vontade de Deus. Pega essa pérola aí. Porque provavelmente você está sofrendo espiritualmente, financeiramente, na área do casamento, na área social. Sabe por quê? Porque você saiu da reta, saiu do prumo, saiu da direção, saiu da vontade perfeita de Deus. Deus está triste com você. O vento está soprando, mas você está orando, expulsando o demônio. Sai, demônio, sai, demônio. E não é demônio. Sabe o que é isso? A tua desobediência. O demônio leva a culpa de tudo. Na verdade, o demônio ou o diabo não é bonzinho, não.
Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que o crente é acusador. Entendeu? Tem detalhes em nossas vidas que o crente começa a acusar o diabo. Faz campanha para o diabo sair. Unge a casa com óleo para o diabo sair. E não sai, porque não é diabo. O vento contrário é Jesus. E você chama o vento contrário de demônio. Entendeu? Mas o vento contrário não é o demônio. É Jesus dizendo para você: entra na posição. Volta para o caminho. Filho pródigo. Você está indo para Tarse. Entendeu? Filho pródigo. Você é o Jonas, desobediente. Se não tem a baleia para te engolir, eu mando a tempestade para te afrontar, para mostrar para você que o caminho que você está seguindo é errado. Então, pessoal, você pega essa palavra para você. E depois você prega na igreja, domingo, ou uma sexta-feira, ou em qualquer outro dia da semana. Você vai pregar. Sabe por que, irmão, você está sofrendo? Porque você saiu da posição. Sabe por que Pedro e os 11 apóstolos estavam sofrendo? Porque saíram da posição. E aí você vai falar, Pedro era bom em navegação. Pedro conhecia tudo sobre o mar, sobre o vento. Entendeu? Mas a profissão, as qualidades de Pedro não funcionou. Entendeu? Você pode ser sábio, pode ser rico, você pode ser quem você é. Mas quando você sai da posição, as suas qualidades, a sua profissão, as suas habilidades de navegar não vai dar conta. Não vai dar conta. Sabe por quê? Não adianta brigar contra Deus. Você entregou sua vida a Jesus e agora quer tomar decisões precipitadas? Volta para o caminho imediatamente. Entendeu? Ô Pedro, volta para o caminho. Pastor que deixou o pecado entrar na igreja, volta para o caminho. Irmão que saiu da cidade antes do tempo, volta para o caminho. O vento está soprando. O teu casamento está de mal a pior. O vento está soprando. Por quê? Fez coisa errada. Alguma coisa está errada. O vento está soprando. E não adianta condenar o diabo. Nesse caso aqui, não é o diabo que tem participação. Neste caso aqui, é Jesus que mandou o vento contrário para trazer o barco de volta para a rota, para a direção, para a caminhada. Ou seja, para a finalidade de chegar em Genezaré. Porque você está indo para Cafarnaum. Isso aqui vai trazer problemas. Tá? E aí, pessoal, você vai pregar para a igreja o seguinte: Jesus estava no monte. Lógico. E do monte, Jesus via o barco no meio do mar. E do monte, Golã, Jesus via os discípulos sofrendo a 6 quilômetros. Você vai pregar para a igreja que Jesus permite o vento contrário, mas Jesus está de olho lá do monte. Leia a Bíblia. Mateus 14, no livro de Marcos fala, no livro de Lucas também conta essa história, no livro de João conta essa história, porque essa história da multiplicação dos pães e também de Jesus andando sobre as águas está nos 4 evangelhos. Então você vai encontrar essa história em Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Para não ter desculpa. Você vai encontrar nos 4 evangelhos. Aí você vai estudar e vai descobrir que Jesus estava a 6 quilômetros de distância, lá em cima do monte. Entendeu? E Jesus via os discípulos sofrendo. Porque o mar era de 12 quilômetros. Essa jornada era feita em 1 hora, os 12 quilômetros. Suspendiam as velas do barco, remavam e faziam o trajetório 12 quilômetros em 1 hora. Mas os discípulos já estavam há 10 horas remando e só tinha feito 6 quilômetros em 10 horas, pessoal. Em 10 horas. Porque eles saíram aproximadamente 6 ou 7 horas da noite, lá do monte. E 4 horas da manhã, aproximadamente, eles estavam lá no meio do mar. Isso prova, pessoal, que quando você deixa Jesus para trás, ou quando você desobedece à voz de Deus, quando você vai para Cafarnaum, em vez de ir para Genezaré, você atrasa, você cansa, você rema, você fica fadigado. Não é verdade? Sabe por que tudo está acontecendo? Você está remando. Aquilo que era para ser feito em 1 hora
você está já há 10 horas e não consegue fazer. O que é para fazer em 1 hora, você não consegue fazer em 10. Sabe por quê? O pecado. A falta de temor. Essa mensagem é forte. Essa mensagem é forte, porque tem muita gente que já era para estar profetizando, pregando, cantando na igreja, está com a vida toda amarrada, toda atrasada no mar da Galileia. Sabe por quê? Porque desobedeceu. Em vez de ir para Genezaré, está indo para Cafarnaum. Deixou Jesus lá atrás. E Jesus está no monte, observando a sua vida. De noite, de madrugada, porque a Bíblia no Salmo 119, vai falar que o dia e a noite para Deus é a mesma coisa. O dia e a noite para Deus é a mesma coisa. Jesus estava no monte Golã, nas planícies de Manassés, a 6 quilômetros, né? Um monte alto, com mais de 1.200 metros de altura o monte. Lá de cima do monte, de noite, pessoal. Imagina o farol espiritual. Né? Imagina o farol espiritual, a luz, haja luz. E Jesus lá do monte, os discípulos a 6 quilômetros, lá no meio do mar, e Jesus lá do monte, com o farol espiritual, olhando, e Pedro remando, e os apóstolos gritando de medo, o pavor, o vento a 100 quilômetros por hora, balançava o barco de um lado para o outro, mas o barco não afundava, pessoal. O barco era para afundar na primeira prova, na primeira onda, entendeu? Mas o barco, quando está debaixo do olhar general de Jesus, meu amigo, o barco não afunda. Quando não é tempo de morrer, não morre, entendeu? O crente que tem promessa só morre no tempo certo. O crente que tem promessa morre. Todo mundo morre. Mas o crente que tem promessa só morre no tempo certo. Entendeu? Só morre no tempo certo. Porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você só vai bater na porta do paraíso quando chegar o dia marcado que Deus determinou. O próprio Jesus falou, eu tenho a chave da morte e da vida. Então, você só vai entrar lá quando chegar o teu momento. Então não adianta você achar que vai morrer fora do tempo, que não vai morrer, tá bom? Então Pedro estava apavorado, os discípulos também. E Jesus olhando lá do monte, 6 quilômetros. Porque a Bíblia diz o seguinte, pode até uma mulher se esquecer do filho que cria. Porém, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de ti. Você já leu essa palavra? Em Isaías 49:15? Então, leia lá. Então, pessoal, Jesus podia acabar com a tempestade lá do monte. Porque você sabe, meu amigo, que Jesus tem poder de parar a tempestade lá do monte. Jesus tem esse poder. Todo mundo sabe disso. Só que Jesus não parou lá do monte, a tempestade. Jesus preferiu, pessoal, cumprir o propósito da tempestade. A tempestade na tua vida tem um propósito, tem uma finalidade. O vento tem uma finalidade na sua vida. Tá bom? O vento é para tirar a palha seca. Porque você é o trigo maduro. Entendeu? Mas se você não estiver na posição, junto com as palhas, você que é crente, junto com palha, se envolvendo com a palha do mundo, aí vem o vento para tirar a palha, só fica o trigo. Entendeu? Então, entendeu isso? Então você tem que entender que tem muita coisa na tua vida que o vento vai passar para tirar. É pecado, é envolvimento com A, com B, não é verdade? Muita coisa errada, são as raposinhas da vida. Então, vai passar o vento aí. Esse vento tem finalidade. E aí Jesus não parou o vento. Prega isso, meu irmão. Prega isso na igreja, que o vento não parou. Mas tem gente que só aprende na dor. Tem gente que só aprende no vento. Tem gente que só aprende na tempestade. Você cai para aprender a não cair. Entendeu? Você apanha para aprender que o chicote dói. Entendeu? Pregue isso na igreja. E aí Jesus não parou lá do monte. Porque Jesus tinha finalidade. E aí você vai pregar aproximadamente 4 finalidades. A primeira finalidade era para colocar os discípulos no prumo.
A segunda finalidade era para provar a fé daqueles crentes, para ver se ia negar ou não. Entendeu? A terceira finalidade é porque Jesus queria fazer um grande milagre e mostrar o seu poder. Vamos para mais uma finalidade. Jesus queria participar da provação. Prega isso. Tem muita coisa aqui que não dá para falar tudo. Outra finalidade. Jesus queria que o vento segurasse o barco até Jesus chegar no meio do mar. Então você vai pregar tudo isso. Você vai explicar, pessoal, o vento tem finalidade de limpar a palha, de mostrar o caminho. É a primeira. Pessoal, o vento tem finalidade de provar a fé do crente. Você vai pregar sobre fé. Pessoal, o vento tem finalidade de Jesus participar. Porque Jesus não te coloca lá na cova dos leões e te deixa lá. Não. Jesus coloca Daniel na cova dos leões, mas entra na batalha. Manda o anjo. Jesus coloca Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas o anjo vai dentro da fornalha. Então Jesus mandou o vento, mas Jesus participou do vento. Jesus mandou Jeremias. Jeremias, vai à casa do oleiro. Mas lá o oleiro ensinou a Jeremias como que se trabalha. Então Deus tem uma finalidade. Não é verdade? Por exemplo, Ezequiel no vale de ossos secos. Sim, mas lá o vento soprou e os ossos reviveu. Então o vento tem uma finalidade, pessoal, de te mostrar que o vento limpa, que Jesus vai participar dessa prova, não vai te deixar sozinho, está te observando do monte como general de guerra. Jesus quer mostrar o milagre, porque o vento na sua vida é para Jesus chegar de pé, pairando, né? Pessoal, é lindo essa história. Jesus vindo pairando. Muitos dizem que Jesus flutuou, Jesus ficou leve. Outros dizem que Jesus continuou pesado, com seus 70 quilos aproximadamente. Mas a água petrificou. A água ficou petrificada. E Jesus pisava na água petrificada. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei dizer que houve um milagre. Entendeu? E Jesus caminhou sobre as águas. Para quê? Para participar da prova. Jesus quer participar da sua prova. Tem crente, pessoal, que chora sozinho. Preste atenção. Tem gente que sofre sozinho. E Jesus não quer que você sofra sozinho ou sozinha. Jesus quer que você chama ele para participar desse choro, dessa lágrima. Jesus quer chorar com você. Jesus quer interceder ao Pai. Porque Jesus é o sumo sacerdote, é o intercessor. Então, você pega as suas orações, entrega ao Espírito, o Espírito entrega a Jesus e Jesus entrega a Deus. Entendeu? E aí você recebe a sua vitória. Então, assim, meu amigo, existe uma parceria de Deus de querer participar do teu choro, das tuas lágrimas, através do Espírito Santo. O Espírito Santo está por dentro de você, entendeu? Então, pessoal, e a última finalidade é que Jesus queria que o barco esperasse. Porque tem muita gente apressado, né? Então, assim, o barco ficou no meio do caminho. E Jesus pegou uma carona, podemos dizer assim, entendeu? Então, quando o teu barco atrasa, é porque Jesus quer pegar uma carona. Se você pregar isso, se você souber pregar isso, dá certo. Mas tem que saber pregar também. Tá bom? Tem que anotar tudo, tem que jejuar, tem que pedir para Deus entrar na sua pregação, tem que pedir o Espírito Santo para sensibilizar a igreja. E você vai pregar isso, pessoal. Jesus mandou o vento, o barco parou e Jesus aproveitou para pegar uma carona. Entendeu? Jesus andou 6 quilômetros e os últimos 6 quilômetros, Jesus foi de barco. Então, se o teu barco está atrasando, já pode abrir a porta. Tá bom? Porque Jesus vai entrar no meio da tempestade, dentro do teu barco que está atrasado. Tá? E aí, pessoal, Jesus, quando chegou no barco, olha aí, o milagre foi grande. Porque Jesus andou 6 quilômetros dentro de uma ventania que, segundo a história, era de 100 quilômetros por hora. E Jesus vem andando sobre as ondas, sobre o mar. E aí Pedro começou a gritar, é um fantasma. É um fantasma. E aí você vai pregar que quando a bênção chegar, muitos não vão acreditar. Porque o milagre foi tão grande que Pedro não acreditou. Se você souber pregar isso, meu amigo, é muito forte. Só que aqui, pessoal, o meu tempo já acabou.
eu não posso falar mais, tá bom? E aí você vai explicar que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Quantos metros? Em meus livros, eu deixo tudo isso. Quantos metros Pedro andou sobre as águas? Pedro ficou leve. Pedro flutuou porque ficou leve. Pedro não ficou com medo da água. Pedro ficou com medo do vento. Porque Pedro ficava leve e começou a balançar. Porque quando você entra na unção, você fica leve. Parece que você é atraído, né? Um imã. Quando você está dentro da palavra, né? Você fica leve. Então Pedro falou para Jesus, se és o Senhor. Pedro estava com dúvida. Então também, pessoal, você vai pregar isso. Não adianta crente em pecado, porque Pedro estava em pecado. Indo para Cafarnaum. Saiu da direção. Era para ir para Genezaré. Estava indo para Cafarnaum. Estava em pecado. Pedro também estava com uma dúvida terrível. Se és, olha aí, se és. Ele não tinha certeza. É uma fé louca, né? Se és o Senhor. Porque tem gente que fala que Deus mandou e não mandou. Entrega a profecia falando que Deus falou e Deus não falou. Pedro tinha essa dúvida. Será que é o Senhor Jesus? Mas eu vou assim mesmo. Naquela fé imatura, naquela fé louca, naquela fé que está envolvida com o pecado. Crente no pecado querendo fazer grandes coisas, grandes milagres. Já viu isso? Pedro estava em pecado, já tinha perdido a fé. Se és o Senhor, ele nem sabia mais e queria andar sobre as águas. Jesus falou, Pedro, venha. E Pedro foi. Pedro foi. Quantos metros Pedro andou? Está no meu livro. Por que Pedro afundou? Porque ficou leve. Pedro afundou até que altura? Até os joelhos, até a cintura, até o pescoço? Tudo isso em meus livros. Entendeu? Jesus pegou na mão de Pedro. Na mão esquerda ou na mão direita? Está no meu livro. E por que Jesus pegou na mão de Pedro? Antes de Jesus levantar Pedro, Jesus disse, homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Então, antes de Jesus levantar Pedro, Jesus teve um diálogo. Olha aí, pessoal. Pedro estava em pecado. Pedro tinha pouca fé. Pedro estava afundado na água, submergido. E mesmo assim, Jesus baixou, segurou na mão dele e bateu um papo. Ah, pessoal, conversou, dialogou, sabe? Por que tu afundaste? Aí você vai pregar na igreja. O crente está caído no meio da lama, afundado, e Jesus está conversando com ele. Isso é muito lindo, pessoal. Isso é muito forte. Tudo isso está no meu livro. Só que o livro, pessoal, é muito mais do que isso. Olha quantas coisas tem para eu falar e já não dá para falar. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês os meus 3 livros. O primeiro é o do Gênesis, para professor. Olha que coisa linda. Com 715 páginas. Foi o primeiro livro, tá bom? Olha o segundo livro. Livro dos Sermões, para pregadores e pregadoras. É muito forte. Esse livro aqui tem 720 páginas. Foi o segundo livro que eu lancei, para pregadores e pregadoras. Olha o terceiro livro aqui. Pessoal, olha o terceiro livro. Livro Ministerial à Olaria de Obreiros, para obreiros e obreiras. Para professores também que dão aula para a formação de obreiros na área ministerial e eclesiástica. Olha aqui, o terceiro livro. E aqui na descrição tem o meu número, para você mandar uma mensagem agora. Tá bom? Para adquirir os 3 livros. Pessoal, os 3 livros na promoção. Porque agora eu estou lançando o meu 4º livro. Já estou terminando o meu 4º livro, que é o livro de ouro do Pregador Absoluto. Inclusive, pessoal, esse 4º livro já está em fase final. E tem muita gente já comprando na pré-venda, tá bom? As pessoas estão comprando e a minha esposa, pastora Jaci de Nóbrega Calheira, é um prazer, não é verdade? Ela sempre está me ouvindo aqui do meu lado. Então, pessoal, a pastora Jaci está fazendo o cadastro de todo mundo que está comprando o meu 4º livro, porque a maioria já compraram os 3 livros, tá bom? Os 3 livros já compraram. Agora o 4º livro está ficando pronto, Eu já escrevi 600 páginas do 4º livro, então já está em reta final. E aí você vai comprar os 3 livros e já se preparar para o 4º livro, que é o livro de ouro do Pregador Absoluto, A Glória do Conhecimento, com 730 páginas. É maior do que todos. É o livro rei, podemos dizer assim, né? É o livro rei. Mas assim, nenhum desses livros fala o que o outro fala. Cada livro tem a sua especialidade, tem o seu ponto de vista, tem a sua natureza da escrita,
do ponto linguístico, idiomático, cultural, bíblico, e também na questão tipológica, simbológica, numerológica. Cada livro tem a sua visão, a sua autenticidade, sabe? A sua revelação. Por isso que eu falei, compre os 4 livros, tá bom? Compre os 4, porque assim vai te ajudar bastante. Já pensou? Tem detalhes que você não aprende na faculdade. Não aprende, pessoal. É bom fazer a faculdade, mas não aprende. Se você quer comprar o 4º livro na pré-venda, já chegou a sua hora, tá bom? Com 730 páginas. Eu vou colocar aqui agora a foto do 4º livro, tá bom? Não tá pronta, não. É eu mesmo que elaboro, eu sou o design. Então, assim, eu mesmo faço a capa dos meus materiais. Então, assim, pessoal, eu vou deixar a capa que está praticamente pronta. Olha a capa aqui. Olha que coisa linda, pessoal, essa capa. Ficou muito bonita. É a capa do 4º livro, que já entrou na pré-venda, tá bom? E quando o livro entrar na editora para a finalização completa, eu vou deixar um vídeo no YouTube informando para todo mundo, tá bom? Mas você já pode comprar na pré-venda começando agora. Então compre os 3, compre o 4º livro. Meu amigo, você vai aprender muito, porque tem detalhes que ninguém nunca falou nas redes sociais. E essa pregação, você vai pregar na igreja final de semana. Não dá para falar tudo. Não dá. Olha aqui, pessoal. Tem algumas pérolas aqui. Eu tinha que colocar essas pérolas, hein? Tem outras pérolas aqui. Eu vou precisar fazer outro vídeo. Porque tem mais pérolas aqui que dá para você pregar muito na igreja aqui, olha. Nesse final aqui, ó. Tem muita coisa para você pregar na igreja, no final de semana, no meio de semana. Jesus andando sobre as águas, é muito forte, tá bom? Mas assim, em meus livros já tem tudo isso e muito mais. Então fica mais fácil você comprar os meus livros, porque aí já tem tudo isso, tá bom? Então, vou terminar esse livro dizendo muito obrigado por você assistir até agora o vídeo. Se inscreva no meu canal, dá aquela força. Eu te abençoo tanto e você não me abençoa. Não é verdade? Você só abençoa porque você é abençoado. Se você não tiver nada para abençoar, você não pode abençoar. Mas você tem como me abençoar. Entendeu? Tem como me abençoar. Se inscreva no meu canal, deixa o like, divulgue para mais alguém, mande o link, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar o link para você assistir mais sobre os livros. Deixa o comentário, eu vou te responder e etc, etc. Que Deus abençoe. Eu vou esperar agora a sua ligação para comprar esses 3 livros e já se preparar para o 4º. Que Deus abençoe no nome de o Yeshua, né? A Hamashia, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém, especialista, já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo.
Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.